ouvindo. Tá bom. Então vamos começar, né? 8 e 1 agora. Hoje é a terceira parte do método e o tema é rotular as emoções. Como eu tenho falado desde terça-feira, quando a gente começou essas aulas, o primeiro passo foi reconhecer, o segundo foi compreender e o terceiro agora é rotular. Depois desse passo, ainda temos mais passos ao longo da semana. Então, a gente está no passo de rotular e eu posso falar que nós somos analfabetos emocionais. Todos nós. É muito difícil a gente conseguir definir muitas vezes o que está sentindo. E tem várias pesquisas mostrando que há uma diferença de vocabulário sem ser emocional, de vocabulário geral, entre pessoas que têm mais poder aquisitivo e pessoas que têm menos poder aquisitivo, por conta do acesso à educação, à informação. Então, tem uma diferença no vocabulário geral de pessoas com renda maior e com renda menor. Agora, quando se trata de vocabulário emocional, não existe diferença. Ricos e pobres, alta renda, baixa renda, todos têm dificuldade de descrever as suas emoções. Então, nesse ponto, a gente tem aí uma igualdade em relação ao analfabetismo emocional. E é por isso que a gente está trabalhando para desenvolver inteligência emocional. O nosso vocabulário emocional ele é tão limitado que as respostas que a gente usa para responder para os outros, para responder para nós mesmos quando alguém pergunta se está tudo bem, geralmente é bem, mais ou menos, vou levando, ou estou cansado. Então, são poucas palavras que nós utilizamos para falar como a gente se sente. Como nós utilizamos poucas palavras, é muito difícil a gente compreender nós mesmos e até as outras pessoas. Então, existe aí uma dificuldade de ajudar os outros e de nós nos autoajudarmos a lidar melhor com as nossas emoções, porque a gente nem sabe o que é. A pergunta que a gente faz ao longo desse processo, dessa imersão, é: como você está se sentindo? Só que se a gente não souber as palavras para responder isso para nós mesmos, a gente não vai muito longe. A gente pergunta isso para nossa cabeça e a nossa cabeça fica circulando, circulando e não acha uma resposta. Sem um rótulo para a emoção, para aquela emoção da vez, é impossível evoluir, aprender alguma coisa e se compreender. Então imagina que você precisa ir para o supermercado, você está lá com a sua lista de compras, aí você chega no supermercado e todos os produtos da prateleira estão sem rótulo. É muito difícil comprar desse jeito. Você consegue até saber mais ou menos, pela aparência, o que você precisa ali no geral, a grosso modo. Como a gente aprendeu a reconhecer. A gente reconhece, mas não consegue saber a composição, a origem. Sem o rótulo, a gente não consegue saber o preço se não tiver um rótulo de preço. E isso dá insegurança. Você vai pegar os produtos ali do supermercado e você vai ficar com insegurança. Será que isso vai estourar o orçamento que eu coloquei para comprar esses produtos? Né? Como será que vai ser lá na hora que eu passar no caixa? Com o nosso emocional não é diferente. Se tá tudo sem nome, se tá tudo sem rótulo, sem origem dentro da nossa cabeça, a gente fica desorganizado, fica um caos mental. E não dá para organizar tudo isso de uma vez, né? Porque não é uma gaveta. Nosso cérebro não é uma gaveta. Ele é uma cidade com várias casas. Essas casas têm várias gavetas, então não adianta que não tem como a gente tentar fazer isso de uma hora para outra. Essa rotulagem hoje vai levar a gente num nível um pouquinho mais elevado. Quando nós começamos a trabalhar com o gráfico das emoções, e é muito importante ter esse gráfico da emoção impresso, não precisa imprimir nada de lista, de tarefa, de nada, mas tem o gráfico da emoção, porque o tempo todo a gente vai trabalhar com ele, que é esse coloridinho aqui. Lá no reconhecimento, a gente viu a cor básica. Aonde que a gente está nesse gráfico, né? Tá no vermelho, tá no amarelo, tá no azul, tá no verde. E agora a gente vai entender qual que é o quadradinho pequenininho onde a gente se encontra, para conseguirmos visualizar melhor essa emoção. Quando a gente dá um nome para alguma coisa, essa coisa começa a ter mais poder. E no final das contas, a gente percebe que esses conhecimentos que a gente está colocando tijolinho por tijolinho aqui, ele não é um conhecimento linear. É um conhecimento que você aprende um pouquinho aqui a reconhecer. Hoje você aprende a rotular, você adiciona e potencializa o reconhecer e o compreender. Então chega um momento que a gente está fazendo uma coisa e já está fazendo as outras ao mesmo tempo, porque o conhecimento ele vai se fundindo, ele vai unificando. Nós estamos utilizando um passo a passo, mas no final da semana, o objetivo é que consigamos unificar esse conhecimento, o mínimo possível para a gente evoluir na inteligência emocional. Então, se a gente usa poucas palavras para descrever o que a gente está sentindo... Oi? A foto da senhora sumiu, a imagem da senhora sumiu. Voltou? Aí, voltou. Ah, Voltou. Tá. Ok, obrigada, Osmir. Quando a gente usa poucas palavras para descrever a nossa emoção, é como se a gente estivesse ainda na infância emocional.
O bebê, a criança pequena, ela começa conseguindo identificar duas emoções básicas, tristeza e alegria. São as duas básicas. Conforme a criança vai crescendo, ela consegue identificar medo e mais algumas pouquinhas emoções. Conforme a gente entra na adolescência, a gente vai conseguindo sentir mais coisas. Só que é como se a gente chegasse na adolescência, e a adolescência é um período muito difícil, né, onde manifestar a emoção é muito difícil. Se a gente parar para lembrar da nossa adolescência, tinham sentimentos ali muito profundos, de culpa, vergonha, toda a questão do processo de aceitar o próprio corpo, né, a questão hormonal. Tudo isso faz com que a gente paralise esse processo de evolução emocional. Então, o bebê, ele vai aprendendo, a criança vai crescendo, vai aprendendo, chega na adolescência, a gente paralisa muitas vezes, se a gente não tem um suporte adequado. A gente fica com vergonha, com medo, não tem mais essa vontade de falar sobre aquilo que está sentindo, a gente esconde, né? Qual que é o perfil do adolescente geralmente, que é muito comum? O adolescente, ele se sente mal, às vezes a gente não sabe que ele tem, mas sabe que ele está com algum problema. Ele sai correndo pro quarto, bate a porta, né? Quem nunca fez isso? Não quer falar com ninguém, grita, xinga, mas na verdade, aquele comportamento ali pode ser a ponta do iceberg. Só que a gente não sabe o que ele está sentindo, porque ele não tem palavras para falar sobre aquilo ali, então a gente precisa estar investigando, né, sempre. Então, esse processo que a gente chegou até na adolescência é como se a gente tivesse parado lá. E a gente foi seguindo nossa vida ao longo da vida adulta e não foi aprendendo mais nada. Foi aceitando aquilo que vinha. Cansado, ansioso, tô triste, hoje tô mal. Isso é muito geral, isso não dá pra gente norte, não dá orientação nenhuma. Então, é isso que eu quero que vocês começam a exercitar na vida de vocês. Só que vocês vão encontrar empecilho. Às vezes, vocês vão conseguir exercitar só com pessoas que já têm algum conhecimento. Porque na vida social é assim, as pessoas perguntam pra gente, oi, tudo bem? E já viram as costas e já saem. É como se não quisessem ouvir, né? Então, o empecilho é o empecilho social, porque a gente não consegue ter um tempinho pra parar pra pensar, como que eu tô? Porque fazem essa pergunta de uma forma aleatória. E nós próprios, muitas vezes a gente pergunta por uma questão ali de educação, mas a gente não quer saber a resposta, né? Então, para não dar explicação para o outro, para não precisar falar das nossas dores e muitas vezes para não ouvir as dores do outro, nós limitamos o nosso vocabulário. A tarefa de hoje, desse item, eu já vou falar para vocês agora e no final eu vou repetir. É procurar a palavra mais específica para descrever o seu estado emocional. Então, você vai perguntar para você mesmo, como que você está se sentindo? E você vai encontrar uma palavra geral, igual a gente fez ontem. Uma palavra simples, a primeira que vem na minha cabeça. Só que aí você vai buscar a palavra mais exata, mais precisa do que normalmente você emprega para responder para as outras pessoas. É buscando que a gente aprimora essa habilidade. E a gente pode treinar isso com pessoas próximas a gente. Quem tem uma criança um pouquinho maiorzinha, a gente pode usar o gráfico de emoções com elas. E conforme a gente vai vendo como ela vai aprendendo, a gente vai aprendendo junto. Então, você pega o gráfico da emoção, pergunta para tua criança, sobrinho, filho, vamos fazer uma brincadeira, né? Eu quero saber como que você está se sentindo hoje. Aí até a criança, né, maiorzinha já fala, tô bem, ou tô mal, ou tô cansado. E aí você pergunta para ela, o que você tá sentindo é agradável ou é desagradável? Que vai estar nessa parte aqui de baixo. Aí ela vai falar, é desagradável, é ruim. Tá, então é desagradável. O que você tá sentindo tá te deixando com a energia alta, você tá energizado ou você tá com a energia baixa? E aí ela vai falar, né, tô com alta energia ou tô com baixa energia? Só com essas duas perguntas você vai saber se a criança tá no amarelo, se ela tá no vermelho, se ela tá no azul ou se ela tá no verde. Aí você vai falar assim pra ela, então você tá aqui no amarelo, né, com alta energia e alto agrado. Você tá no amarelo, tem essas emoções aqui. Tem 25 emoções em cada quadrado maior. Surpreso, radiante, festivo, motivado, animado, feliz. Qual que você acha que tem mais a ver com a forma que você tá se sentindo hoje? E ela vai apontar pra você, ela vai falar pra você. Eu tô falando isso que hoje eu fiz, né, com um menino aqui em casa. E ele conseguiu apontar pra mim o que ele tava sentindo, né? Chegou da escola, tava ali com fome e cansado, né? Perguntando como que você tá. Eu tô com energia baixa, né? Quem tá cansado tá com energia baixa. Tá agradável ou tá desagradável? Tá desagradável. Aí veio aqui no desanimado, cansado, exausto, mal-humorado, né? Então, com isso, a gente vê o outro aprendendo e a gente consegue aprender junto. Esse gráfico, é importante a gente usar ele o tempo todo. É um papel simples, colorido, para você olhar o que você tá sentindo. Rotular, a gente vai aprender a expressar e a regular. A gente tá na parte de rotular, que é dar nome. E dar nome é muito importante. Por quê? Porque organiza a experiência que a gente está tendo quando a gente associa uma palavra àquilo, uma palavra ao sentimento. E aí o nosso cérebro compara isso com outras vezes que a gente se sentiu assim, com outras soluções que a gente já deu para
emoção que foi rotulada. Então, é uma inteligência, né, que é automática. Número 2, a importância de rotular. A gente se torna mais claro, mais específico, as pessoas entendem melhor a gente e entendem o nosso comportamento. Lembram de ontem da historinha do menino na escola que explodiu com a coleguinha e saiu correndo? À primeira vista, o comportamento dele foi interpretado como um comportamento inadmissível, mas olhando mais fundo, a gente viu que por trás daquela aparente raiva tinha outro sentimento, que era vergonha, humilhação. Quem não viu essa aula, vai lá na aula de ontem para olhar essa historinha, para reforçar esse conhecimento. Então, quando a gente é mais específico, mais claro, as pessoas conseguem entender a gente melhor. Quando você fala, eu tô péssimo, não chega perto de mim, tô péssimo, a pessoa não sabe o que você tá tendo, não sabe se você tá com dor, se você tá cansado, se você tá com fome, se você tá triste, se você tá irritado, porque péssimo pode ser tanta coisa, você tá preocupado, você tá incomodado, o péssimo tá aqui no vermelho, tá aqui no azul, tem mais de 50 coisas aqui só nesse gráfico, e tem muito mais além desse gráfico de emoção. Então, quanto mais específico, melhor. E o terceiro ponto, da importância de rotular. Quando você observa a emoção do outro e ele consegue ser específico sobre o que ele está sentindo, você consegue agir melhor em relação a isso. Fornecer, muitas vezes, um apoio mais específico, ajudar na resolução de problema. Por exemplo, para o seu filho, para o seu companheiro, seus colegas de trabalho. Então, se o outro expressa e você entende, você compreendeu, você foi específico, porque estar mal pode ser tanta coisa, você consegue ali, muitas vezes, até falar uma palavra melhor para ele. E o número 4, da importância de rotular. As nossas emoções, elas passam a ser uma fonte de comunicação. E não uma coisa que a gente não quer sentir isso, que a gente repele. Compartilhar isso em forma de palavras é muito importante, porque a gente se conecta com o outro. Quando a gente consegue ser específico, é benéfico à nossa saúde, esse compartilhamento. Então, você começa como se você começasse a ler as suas experiências através das emoções, né? Como se estivesse lendo um livro. Por exemplo, hoje eu acordei triste, sem ânimo, lerdo. Aí eu tomei café, tomei muito café, um exemplo, tá? E comecei a ficar mais energizado, subi pro amarelo. Fiquei radiante, bem disposto, motivado. Só que aí eu tomei muito café, e fiquei eufórico. Então subi lá pra cima. Só que aí depois que eu trabalhei e tomei esse tanto de café, eu comecei a ficar nervosa, porque eu só tinha tomado café e não tinha almoçado ainda. Então você já foi do amarelo pro vermelho. Então você consegue fazer uma leitura melhor, né? Então isso é importante. Só mais uma questão de informação pra gente. A nossa língua, ela tem mais de 2.000 palavras pra gente falar sobre as emoções. E nós usamos pouquíssimas delas. Nesse gráfico da emoção, a gente tem 100. E no dia a dia a gente usa 4, 5, usa menos que isso. Então tem que usar mais. Rotular a emoção ajuda a fazer com que elas durem mais tempo. Faz o nosso cérebro entender a experiência. Então, as emoções positivas também é importante rotular. Quais emoções são emoções de alto agrado? Aqui tem 50 nos quadrados verde e amarelo, que é de alto agrado. Então, aqui tem 50. Em algum momento do teu dia, da tua semana, do teu mês, que seja, você sentiu uma emoção de alto agrado. Confortável, gentil, sossegado, abençoado, equilibrado, alegre, mesmo que seja um pouquinho só de tempo. Brincalhão, otimista, empolgado. E quando você olha para as emoções positivas e dá um nome para elas, sem falar só, tô bem, hoje eu tô bem. Bem é muito geral. Bem não adianta nada, você não sabe qual caminho seguir. Por que as positivas também é bom rotular? Porque não é bom só deixar levar, né? Se tá bom, pra que eu preciso mexer com isso? Porque quando você não tá bem, quando você tá lá no fundo do poço, na pior, o teu cérebro, ele esquece que você viveu momentos positivos. E você começa a pensar que você nunca sentiu isso na vida. Por quê? Porque você não rotulou, porque você não foi específico. Então a gente internaliza o pensamento de que nunca sentiu risonho, empolgado, orgulhoso de um filho, de alguém que fez alguma coisa muito bacana pra gente, acolhido, tranquilo. E a gente sente também essas emoções. Ser específico com as emoções positivas ajuda a deixar elas ficarem mais tempo dentro da gente. Pensar em formas de fazer elas durarem mais. Você só precisa dar um nome, porque o seu cérebro ele faz o resto do trabalho. Nesse ponto que a gente chegou. O nosso cérebro, quando você dá o nome, ele já faz um trabalho ali como se fosse um computador. Então ele já vai ligar o nome à experiência. Quando você estiver passando por uma situação semelhante, ele já pega aquela informação daquela emoção e ele já trabalha ela a fim de mantê-la mais tempo, porque é algo positivo e benéfico para você. Então, é importante rotular as positivas e as negativas. Muitas vezes a gente pode pensar o seguinte: se eu ficar dando nome não é pior? Dar nome para emoção não faz ela ficar mais intensa? Não parece que eu estou dando muito foco para isso? Na verdade, não. Não é o que as pesquisas mostram. Tem uma pesquisa específica sobre esse tema de hoje, que é a rotulagem. E essa pesquisa mostrou pra gente que, ao contrário do que a gente acredita, a rotulagem da emoção faz com que ela
alivia a dor, ela reduz a experiência negativa. E como que foi feita essa pesquisa? Eles pegaram 2 grupos de pessoas que tinham fobia de aranha, aracnofobia. E eles foram colocados dentro de uma sala, cada grupo em um momento, né, com uma aranha grande dentro de um recipiente ali, dentro de um vidro. O primeiro grupo foi incentivado, orientado a usar palavras de sentimentos para aquilo que eles estavam vivenciando naquele momento, enquanto eles estavam vendo aquela aranha naquela sala. Lembrando que eles tinham aracnofobia, fobia de aranha. Então, um grupo foi incentivado a usar palavras o máximo que eles pudessem para falar do que estavam sentindo, e o outro grupo foi incentivado a só falar sobre a cena sem usar palavras que descrevessem o estado emocional. No final do experimento, foi avaliado qual grupo conseguia se aproximar mais daquele objeto temido, da aranha, e percebeu que o grupo que conseguiu falar sobre, que conseguiu utilizar palavras emocionais, deu mais passos em direção ao recipiente, se aproximou mais da aranha, do que o outro grupo, aquele que foi incentivado a só relatar a situação sem aprofundar muito no emocional. Então a gente vê que a importância de dar um nome. Isso vai nos ajudar também, não só a dar um materialzinho para o nosso cérebro trabalhar a nosso favor, mas atenuar a dor. Falar atenua a dor. Às vezes, naquele momento que você está falando, quando você nunca teve contato com aquele nome, parece que é terrível. Terrível. Então, você pode sentir mal de início, mas a longo prazo é positivo. Então, vamos imaginar que você é uma pessoa que você nunca parou para pensar, que você sente uma emoção, vou pegar aqui, lerdo. Você nunca parou para pensar que você sente isso, que você tem essa sensação. Isso te causa uma repulsa. Quando você vai procurando aqui, naquele estado que você está naquele momento, e você dá de cara com essa palavra e vê que ela se encaixa perfeitamente naquele momento, você pode ficar incomodado, irritado. Mas é assim mesmo. Imagina a pessoa que não aceita que ela está sentindo se enraivecido. Não aceita que ela está enraivecida. Quando ela olha que ela dá de cara que aqui no vermelho, a emoção que mais define ela é uma pessoa enraivecida naquele momento, ela fica muitas vezes incomodada, às vezes fica assustada. Quando a pessoa dá de cara com deprimido aqui pela primeira vez, né? Ninguém quer ser o deprimido, mas é um estado emocional. Então, gera um incômodo, mas a longo prazo os estudos mostram pra gente que isso atenua a nossa dor. Agora, falando um pouquinho só de neurociência. Quando a gente dá um nome, tem uma área do nosso cérebro que chama amígdala. Tem a amígdala aqui na garganta e tem uma outra área do nosso cérebro que chama amígdala. Então, algumas pesquisas mostram que quando nós damos um nome, essa área tem uma ativação menor. Quando a gente sente uma emoção negativa, essa área é superativada. Quando você rotula, essa região, essa área, recebe uma ativação menor, um impulso menor. Ou seja, se você começa a rotular e progredir nisso, o seu cérebro, ele vai modulando. Por exemplo, a pessoa que está irritada, que ela consegue perceber que ela está irritada, que ela está enraivecida, até o momento em que ela se sente em fúria, irada. Se ela percebe já no começo que ela está irritada, ela já dá um nome, fala, puxa, eu tô irritada. O cérebro dela já modula essa irritação. Então, ela já consegue ter alguns comportamentos que vão impedir aquela explosão da fúria. Então, a chance neurológica de evitar uma fúria maior ou um comportamento muito exagerado é menor quando você faz esse processo de ser específico com a emoção. Então, a cada nível de intensidade, o teu cérebro ele vai trabalhando a fim de criar alternativas. O mesmo não ocorre se você só se rotula quando você já está ali no auge da fúria. Tem uma psicóloga americana que trabalha diretamente com esse método, né, que é o método Huller. O nome dela é Lisa Feldman, se alguém quiser pesquisar alguma coisa a respeito. E ela trabalha especificamente com a rotulação. E ela fala, né, nos estudos dela, que colocar sentimentos em palavras ajuda a pessoa a desenvolver mais habilidade, desde a infância. Então, imagina o quão poderoso seria se nós conseguíssemos, ou se nas escolas tivesse inteligência emocional. Se nas escolas já tivesse isso para as crianças, para a gente crescer, né? Nós, crianças lá, crescemos já com esse conhecimento das emoções, de várias palavras para a gente descrever aquela emoção que a gente está sentindo. Então, essa mesma psicóloga, estudiosa desse assunto, ela conclui nos estudos dela que crianças que aprendem isso, elas têm menor chance de na vida adulta abusar de álcool, abusar de droga, ser explosivas, impulsivas, compras por impulso, justamente porque elas desenvolveram um outro caminho neural, desde cedo. Mas não significa que porque a gente não desenvolveu, a gente não pode desenvolver nunca, né? Que a gente vai, não aprendi lá atrás, então já era. Não é assim, né? A gente tá vivo, então tem esperança pra gente aprender cada vez mais coisas. Tem algumas línguas que não tem algumas palavras para descrever uma emoção. Muita gente já deve ter ouvido falar que a palavra saudade em português, que ela não é encontrada em outras línguas. E
é uma coisa curiosa, né, que quando eu estava preparando esse material, eu achei algumas coisas sobre isso, né, e comecei a pensar o que significa isso, né? Será que essas pessoas que não têm a palavra saudade não sentem saudade? Possivelmente não. Mas pode significar que nós temos mais facilidade, mais conforto de admitir essa emoção, que a gente nomeou saudade. Nesses estudos, tem uma palavra em árabe, que eu não vou me atrever a falar aqui, que é muito difícil, que essa palavra é para designar uma emoção, veja bem, um sentimento que a pessoa tem quando o outro se ferra. Então, é uma palavra que, né, seria mais para esse lado, se a gente for colocar, né, julgar um lado maldoso. Então, é a alegria de ver o outro se ferrando. Tem uma palavra em árabe só para isso. E na nossa língua não tem uma palavra para isso. Isso significa que os árabes são mais maldosos? Pode ser que não, né? Pode ser a mesma coisa que acontece no nosso caso com a saudade. Pode ser que eles se sentem mais confortáveis em admitir que eles sentem essa emoção, que a gente sente também, né? Quem nunca ficou contente de ver uma pessoa muitas vezes se ferrando? A gente precisa admitir algumas coisas, né? Aí você fica com aquela coisa, nossa, será que eu sou muito ruim? Porque eu fiquei alegre daquela pessoa ali que me fez mal, daquela pessoa que eu não gosto, dela ter um problema, né? Dela se ferrar em alguma coisa. Desculpa a palavra ferrar, gente. Então é uma emoção que a gente experimenta, mas a gente não tem uma palavra para ela na nossa língua. Então, se vocês quiserem inventar, inventa uma palavra, mas nomeia aquilo. Tem emoção que a gente não tem palavra. Então nomeia, porque é permitido sentir. Isso tem que ser colocado na cabeça de vocês para vocês levarem para sempre. É permitido sentir. Por eu sentir alguma coisa não significa que eu sou uma péssima pessoa. Eu tenho muitos pacientes, não é um nem dois, que falam para mim assim: nossa, eu tô desejando tão mal para aquela pessoa. Será que eu sou uma psicopata? Né, que não tem emoção, que não tem empatia? Vários já vieram com essa dúvida, por ter esse sentimento de, vez ou outra, né, ou às vezes muito frequente, desejar o mal, né? Então é importante perguntar, de onde que vem esse sentimento, né? Que sentimento que é esse? É desagradável? A gente já sabe que é desagradável. Quando eu sinto isso, eu fico com energia alta ou eu fico com energia baixa, né? E aí a segunda pergunta de ontem, da compreensão por quê? Né? A pergunta que a gente usou ontem, por quê? E deixa o teu cérebro trabalhar para te dar essas respostas. E pode ser que você tá lá na fila do banco e vem algum insight. Pode ser que você não saiba a resposta de cara, mas aí você tá fazendo alguma coisa e vem uma ideia na tua cabeça e você consegue ligar uma ideia a outra. Sua cabeça consegue fazer isso. Então, o objetivo daqui é que transborde pro dia a dia. Não é só nesse momento que a gente tá aqui que a gente aprende isso. E se eu não conseguir pensar em nada agora, significa que eu sou burro, que eu sou uma pessoa que não tem capacidade de aprender. Não. Muitas vezes isso precisa de tempo para o teu cérebro buscar respostas. E elas vêm. Quando a gente pergunta, as respostas vêm. Hoje é isso que eu tenho para passar para vocês. A tarefa, repetindo a tarefa, utilizar o gráfico da emoção para procurar a palavra mais específica para descrever o teu estado emocional. Todo dia, pelo menos uma vez ao dia, pega esse gráfico, como eu tô me sentindo, é agradável ou desagradável, vai ficar repetitivo? Vai ficar repetitivo. Mas muitas vezes o que a gente repete muito fica memorável, a gente não precisa ficar voltando, né, para rever o vídeo, para ler de novo, para aprender. Então, como eu tô me sentindo? É agradável, energia tá alta, energia tá baixa, e tenta encontrar o quadradinho mais específico para isso. Se não tiver esse quadradinho aqui, você faz o teu próprio quadradinho, coloca entre um e outro aqui, o que você tá sentindo, que às vezes não tem uma palavra que tá aqui, mas tem uma palavra que você tem para poder designar a emoção. Por exemplo, um exemplo, né, banal. Aqui não tem a palavra, tô me sentindo indecente. E às vezes você pode se sentir indecente, né? Então, procure uma palavra para você que descreve aquele estado emocional, mas que seja específica. E treina isso com as crianças, observa o aprendizado delas, crianças maiores de 5 anos, né, mais de 6 anos que já aprenderam a ler. Treina isso com elas, que observando ali como elas fazem, a gente consegue ter insights muito bons. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Só pra falar que esse negócio que a senhora falou de rotular, né, igualzinho ontem eu fiz uma folha, hoje eu também acabei de fazer, isso vai me ajudar, porque assim, eu gostava de escrever nos cadernos, né? Eu lembro. Aí esse tempinho eu parei, aí até o fim do ano eu escrevia, aí eu parei porque tava assim, era tanta coisa na minha cabeça que eu não sabia expressar realmente o que eu já tava sentindo ou o que eu podia fazer. Aí agora, do jeito que a senhora me explicou direitinho, não é com muita coisa que a gente acaba falando, mas com pouca coisa, designando uma palavra só, a gente já sabe definir o que a gente tá sentindo. Eu só queria saber aonde que eu arrumo esse gráfico aí, que eu acho que eu não peguei as primeiras aulas, porque eu tava me sentindo mal, né? Então, aonde que eu... Tem uma área de membros, ô Meire, esse e-mail que você entra, você tem acesso a ele, a caixa de entrada dele? Ou não? Tem? Ela na caixa de e-mail? Não, assim, você não deve ter, porque já deve ter chegado, e às vezes você perdeu a senha e o acesso. Eu vou reenviar esse acesso para você. Aí chega automático na caixa de entrada. Aí, você já tem esse acesso faz tempo, desde lá na primeira turma que você já estava participando das reuniões. Mas você não deve ter a senha.
entendeu? Então, entra com a senha e com o login. Esse gráfico das emoções, ele tá lá na área de membros e tá no PDF também, lá no grupo de WhatsApp. Mas é bom você entrar na área de membros, porque aí você vai ter todas as aulas que já foram dadas no começo dos 21 dias, que tá fazendo pouco tempo, já tá fazendo uma semana e meia, né? Desde terça passada. Então, você vai ter acesso a essas gravações desde terça passada. Então, entra lá, tá? Nessa área. Tá bom? Uhum. Tá bom, doutora, certinho. Muito Então, obrigada. tá bom. Tchau, tchau. Um abraço, até mais. Tchau, Patrícia. Até mais. Tchau, Neira. Até. Tchau, boa noite. Boa noite.